Você já ouviu falar do processo de inventário? Então, o processo de inventário ele é previsto na legislação civil do nosso país como aquele processo em que é utilizado quando há a necessidade de se promover a sucessão. Ou seja, quando há o falecimento de alguém e essa pessoa deixando bens, necessariamente terá que ser feito um inventário dessa pessoa para que esses bens possam ser transmitidos aos seus sucessores, que geralmente são os filhos, a própria esposa. Se ele não tem filhos, não tem esposa, isso daí vai ser encaminhado para os pais, para os irmãos, para os sobrinhos. Tudo isso é feito através de um processo que se chama inventário. E esse processo de inventário, hoje aqui no Brasil, ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito extrajudicialmente, onde você, não você, porque você, evidentemente, se for a pessoa que deixou os bens, você já faleceu. Então, assim, vai ser feito pelos teus sucessores, pode ser extrajudicialmente, direto num cartório. E a gente também tem um processo que é o inventário judicial. E esse você precisa ajuizar uma ação para que ele aconteça. O inventário extrajudicial ele é menos usual. Por quê? Porque ele tem alguns requisitos que são exigidos por lei que torna ele um pouquinho mais restrito. Esses requisitos, por exemplo, são herdeiros maiores. Então, se você tiver um sucessor que é menor de idade, ele já não pode ser feito através de um inventário extrajudicial. Um outro requisito é que os herdeiros eles concordem com a partilha que está sendo proposta. Ou seja, se houver uma discussão relacionada aos bens, às partilhas daqueles bens, essa discussão impede que o inventário seja feito de forma extrajudicialmente. E uma outra questão é relacionada também ao testamento. Se tem testamento, também não é possível fazer o inventário extrajudicial. Então a gente chega num ponto, então, que é muito mais usual no direito brasileiro a realização do inventário judicial. E o inventário judicial, aqui no estado de São Paulo, ele vai consumir, tanto o judicial quanto o extrajudicial, ele vai consumir aproximadamente de 20% a 30% do valor de mercado dos bens que estão sendo inventariados. Por quê? Porque é um custo muito excessivo que existe hoje dentro das previsões legais que impactam diretamente dentro do inventário. Então você vai ter custo com cartório, você vai ter custo com o poder judiciário, você vai ter custo com impostos como o ITCMD, você vai ter custo com advogados, você vai ter custos com o registro do bem depois do inventariado. São vários custos que vão impactar diretamente no valor que você vai ter que despender na realização do inventário. E isso torna o inventário, evidentemente, muito oneroso. Além disso, o inventário judicial ele é extremamente moroso. Então nós temos aqui no Brasil situações de inventário que duram mais de 20, 25 anos. Por quê? Porque quando você abre o inventário de uma pessoa, vamos imaginar uma família assim que tem bastante filhos, né? Tem bastante sucessores. Quando você abre, por exemplo, o inventário dessa família e acontece no curso do processo de inventário o falecimento de um dos sucessores, obrigatoriamente você vai ter que abrir também o inventário desse sucessor. Então você vai fazer um inventário dentro de um outro inventário. E o inventário judicial, ele é muito burocrático, porque a justiça tem que buscar fazer realmente justiça. Então tem que buscar todos os herdeiros e tem que ser feito o processo de citação. Então são vários procedimentos dentro de um inventário que faz com que um inventário ele fique verdadeiramente muito extenso, um tempo muito longo para se iniciar e se concluir. Além disso, no inventário judicial, a gente sabe também que existe esse custo elevado e todos esses critérios que existem dentro do inventário judicial, ele leva a família brasileira para dois caminhos que são assim, absolutamente ruins para efeito patrimonial. O primeiro caminho seria decorrente dessa demora e desse custo elevado do inventário, fazer com que as pessoas elas não façam um inventário e deixem os seus bens, na verdade, na informalidade. Isso daí vai impactar diretamente no valor dos bens. Porque imaginemos um inventário que deixou de ser feito.
Os bens, eles permanecem ainda no nome do espólio, ou seja, você já não consegue transmitir esse bem através de uma escritura pública. Uma vez que você não transfere esse bem através de uma escritura pública, você faz com que o valor desse bem ele diminua, porque aquele que vai estar comprando esse bem, ele não tem garantia de registro desse bem. Ele vai ter que utilizar de outros mecanismos jurídicos para que faça o registro desses bens. E esses mecanismos jurídicos efetivamente vai gerar para ele custo. E um custo que vai ser diminuído do valor da venda desse patrimônio. Um outro caminho que a gente tem relacionado à questão do inventário é que às vezes a família ela não tem o dinheiro, ela não tem o valor necessário para custear um processo de inventário. O processo de inventário, tanto o judicial quanto o extrajudicial, por lei, ele tem que ser iniciado até 60 dias depois da ocorrência do óbito. E você tem que levantar esses valores relacionados ao ITCMD, relacionados a custas processuais, você tem que levantar esses valores quase que imediatamente. Então, assim, é um procedimento que exige daquelas pessoas que vão fazer o inventário que tenham o dinheiro em mãos para que façam o inventário. E o pior disso, quando as pessoas não têm esse dinheiro, elas necessariamente vão ter que pegar e gastar o próprio patrimônio, elas vão ter que pedir autorização judicial para que possa vender o patrimônio que está sendo inventariado, para que através dessa venda elas venham a custear o inventário. Então, assim, em qualquer dos dois caminhos, seja das famílias que não fazem o inventário por conta do custo, seja das famílias que fazem o inventário com a necessidade de vender os bens, a gente sabe que isso vai impactar diretamente em uma perda patrimonial. Essa perda patrimonial pode chegar até 40%. Agora responda para mim, você acha que o inventário é o melhor caminho para você fazer a sucessão dos seus bens? Eu te respondo que não é. Hoje nós temos sistemas de planejamento familiar, de planejamento sucessório familiar, muito mais eficazes que o inventário para fazer a sucessão dos seus bens. E o que é mais legal, você vai participar dessa sucessão. Então, quer saber mais sobre esses sistemas, esses caminhos que nós temos dentro do direito, caminhos que são legais, que estão previstos em lei, caminhos que geram uma eficiência tributária assim espetacular? Eu digo assim, você vai conseguir reduzir de 60% até 90% o valor do custo de um inventário se você utilizar um sistema que seja mais eficiente tributariamente falando. E nós temos sistemas hoje no Brasil legais e que são eficientes para que você consiga fazer a sucessão dos teus bens, a transmissão dos teus bens de uma maneira assim com um custo muito menor. Sistemas que também vão promover para você assim uma proteção melhor ao seu patrimônio. Quer saber mais sobre esses assuntos relacionados à sucessão patrimonial? E eu te falo, meu amigo, sucessão patrimonial é um assunto que você deve começar a se importar desde agora. Porque o teu patrimônio que vai estar sendo transmitido, o teu suor, foi a luta da tua vida inteira que você vai estar transmitindo. Então é muito legal você começar a pensar agora, desde já, em como fazer uma boa sucessão. E eu te garanto que o inventário hoje, aqui no Brasil, ele não é o melhor sistema, ele não é o melhor caminho para que se faça a sucessão patrimonial. Quer saber mais sobre esse assunto? Quer saber mais sobre assuntos relacionados à sucessão patrimonial? Nos siga no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva também, nos siga ali nas nossas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo e vem com a gente vai estar discutindo, a gente vai estar trazendo muita informação a respeito desse assunto que eu tenho certeza é um assunto que te diz respeito. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus.